Gente, eu falei no começo do programa, falo de novo agora. Ó, tem uma pessoa, mais um grupo, mais uma pessoa que são especialistas em fascista no Brasil. Que são especialistas em fascistas, bolsonaristas, golpistas no Brasil. Alexandre de Moraes, evidentemente, né? É um dos grandes especialistas. O Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, e a equipe da Polícia Federal que está investigando. E aí tem o Luiz Carlos Azenha. É isso aí, está lá nesse top dos que mais entendem dessa fascistada. Por quê? Porque a Azenha mergulhou para fazer os 2 primeiros documentários da Fórum aqui, neste universo fascista, golpista, bolsonarista, como ninguém. Além de Alexandre de Moraes e além dos investigadores da Polícia Federal. Então, ontem foi um dia, Azenha nadou de braçada ontem, né, nesta celebração. Chega mais, Luiz Carlos Azenha. Bom dia, Rebeca, bom dia, Mauro. Que exagero, Mauro, da sua parte, mas de fato mergulhei. Não foi fácil mergulhar, eu e a equipe da Fórum, da TV Fórum em Brasília, mergulhamos por um bom período. Aliás, eu estou ainda mergulhado no Bolsonaro. Pois é. E você está preparando o 3º episódio. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, da trilogia documental sobre o 8 de janeiro, precedentes e consequências posteriores. Azenha, do teu ponto de vista, o Jordi, ele é o líder da oposição no Congresso, não é pouca coisa. Do ponto de vista dessa estrutura do golpismo fascista, bolsonarista, ele teve peso, tem peso? Ô Mauro Lopes, eu não sei se você teve tempo de assistir a um evento que é mencionado no primeiro capítulo do documentário, ou no segundo, eu não me lembro agora, mas ele é mencionado com destaque, que é uma reunião que aconteceu no Senado Federal. Sim. Aquela reunião famosa de 11 horas de duração, que teve milhões de views, né? Foi até hoje, Mauro Lopes, e Rebeca, até hoje foi a sessão do Senado mais assistida no YouTube, é recordista até hoje. Essa sessão, a qual estavam presentes o Van Garten, que é um cara importante do bolsonarismo, né? Ele até hoje está aí circulando, e aí eles trouxeram aquele analista de urnas eleitorais da Argentina, um picareta que falou que havia fraude eleitoral no Brasil. Eles entrevistaram à distância especialistas que justificavam um golpe. Quer dizer, foi uma sessão dentro do Senado brasileiro, claramente de 11 horas pregando o golpe, com todas as justificativas para o que viria depois, para o 12 de dezembro, para o 24 de dezembro, e para o 8 de janeiro. Está tudo ali. Se você assistir de ponta a ponta, às 11 horas, eu fiz isso 2 vezes, aliás, você vai ver. E o Jordi fala, né, como a Fórum destacou ontem, o Jordi fala, todos aqueles deputados, Mauro Lopes, eles articularam em seus estados. Então, por exemplo, nós temos, no caso da Fórum, dos documentários, nós temos o caso do deputado federal General Girão. O General Girão foi a Natal, foi ao quartel de Natal, onde havia um acampamento, e ele disse assim, isso aí no final de dezembro, vem aí surpresas, fiquem na espera que teremos surpresas nos próximos dias. Isso aí está no nosso documentário. Quer dizer, ele sabia que alguma coisa ia acontecer no 24 de dezembro, quando houve a tentativa de explodir o aeroporto. Então, esses bolsonaristas todos, isso, é justamente, 2,5 milhões de visualizações, 11 horas e 25 minutos. E está aí. Quem presidia naquele momento a Comissão de Transparência e Fiscalização é o outro Girão, não é esse que você está falando, não é o general, não. É o senador Eduardo Girão, também um golpista de 4 costados. Né? Justamente. E aí você vê todo o bolsonarismo, menos os filhos do Bolsonaro, todos estavam lá. Os filhos do Bolsonaro não foram, certamente, porque não queriam implicar o pai com aquela sessão golpista.
Eles não foram, nenhum deles compareceu. Aquele Washington estava lá, né? Então, e aí, no ambiente, estavam 2 dos que colocaram a bomba no aeroporto de Brasília. O George Washington, que veio do Pará, chama muita atenção, porque assim, o George Washington saiu do Pará carregado de armas. Um dos fuzis dele era tiros de precisão. Ele veio aqui para Brasília, disse que ia fazer um curso de tiro em Goiânia, e ele especulou-se que um dos objetivos dele era dar um tiro no Lula. Então, assim, o Mauro Lopes, eu acho que o Brasil ainda não se deu conta, apesar dos documentários da Fórum, da gravidade que foi o que aconteceu no final do ano passado, no início de janeiro. Mas o Xandão se deu. É essa a diferença. O Xandão sabe de toda essa articulação. Por isso que eu acho que a sua convidada anterior, desculpe, eu peguei só o finzinho dela, ela está correta nesse sentido. O Xandão sabe tudo o que aconteceu. E há muita, mas muita gente envolvida até o pescoço. Você precisa de provas. Mas, por exemplo, o deputado federal, general Girão, ele é como que ele sabia daquilo? Do que ia acontecer? Então, você teve muitos articuladores do golpe nas suas bases eleitorais. O Jordi foi pego, como se diz, com as calças na mão, porque ele foi pego trocando mensagem com um cara que tinha sido que estava com mandado de prisão. Ele foi preso posteriormente, aquela pessoa com que ele troca. E aí você vai vendo, quer dizer, eu estou fazendo o próximo capítulo, viu, Mauro e Rebeca, e você vai vendo que, por exemplo, existe um grupo dos patriotas, Associação Abrapa, Associação Brasileira, essa aí. Esse grupo, agora em dezembro, o líder dele voltou para as ruas e falou: gente, acabou o Lula, acabou o luto, e vamos lá o rapaz do lado dele, é esse à esquerda aqui, com a camiseta fora. Ele faz um discurso com 50, 100 pessoas, numa calçada do balneário Camboriú, falando, quer dizer, o que eles estão... Eles voltaram a falar em derrubar o Lula. Para que isso? Para fazer uma articulação política visando as eleições de 2024. Então, assim, precisamos derrubar o Lula. Para derrubar o Lula, precisamos ganhar as eleições de 2024. O Altamiro Borges fez um alerta no Fórum 11:30 dizendo isso. A direita vem muito forte em 2024. É isso mesmo. É impressionante, né, Mauro, que eles não consideram essa gravidade do que eles cometeram. Tanto que o Jordi, nessa fala que ele fez lá no X, no perfil dele, ele diz: não tem nada contra mim, agora eu descobri que é por conta do 8 de janeiro, sabe? Como se fosse uma coisa banal, como se não fosse nada a participação e atuação deles nesse caso. A Margarete Gasparazem, ela coloca aqui pra gente: é chocante. Ela envia o superchat, né? Eu já agradeço por isso. Ela diz: é chocante, os deputados foram eleitos pela democracia, queriam um golpe. Como estudar esse movimento na ciência política? Já temos resposta, ela diz. Meio que uma pergunta retórica, né? A ciência política estuda o fascismo há décadas. Agora, Zinho, uma coisa que me chamou a atenção quando você soltou essa reportagem ontem, mais um furo seu, nesse seu processo investigativo do 8 de janeiro, é que eles estão, claro, estão na defensiva, têm um cerco contra eles, mas eles já se rearticularam para tentar um novo golpe mais adiante. Essa sensação que me deu ao ler sua matéria ontem, do que você está falando hoje aqui, né? Acho que sim, acho que estão se rearticulando, estão no processo de. Por isso que o golpe que o Alexandre de Moraes desferiu ontem no Carlos Jordi foi um aviso muito importante que ele deu. Porque essa base parlamentar do bolsonarismo está aí ainda. Carla Zambelli está aí. Eu acho que ela vai ser uma das próximas a ser presa, ou se não for presa, ela já foi alvo de busca e apreensão, né? Mas eu acho que ela corre sério risco, Carla Zambelli. Então, nessa reunião estavam Bia Kicis, Carla Zambelli, a rainha, né, que tem o maior número de seguidores de todos eles. Estava o Daniel Silveira, estudando o Congresso Nacional. E eu conversei com o Randolfo Rodrigues, e ele falou: Azenha, eu tentei barrar esta... Não sabia, não.
Eu tentei barrar esta reunião. Era uma reunião golpista, mas não consegui. Eles puderam fazer a reunião. Isso no 30 de novembro. Então, vamos lembrar. 30 de novembro é um mês depois da vitória do Lula. Né? Lula eleito. E aí a Carolina de Toni, aquela deputada, que agora não é mais, né? Ela era deputada na época, ela não se reelegeu, ela diz lá, eu acho que foi ela, eu teria que checar, porque está nas minhas anotações, era muita gente falando, mas uma deputada diz assim, gente, tem que ser rápido, nós temos que nos articular rápido, porque dia 12 está aí, dia 12 era a diplomação do Lula, não pode acontecer, quer dizer, foi às claras a tentativa de golpe, e foi articulado dentro do Congresso Nacional, eles usaram aquilo como um megafone para os seus seguidores. Acho que você traz, esse é um dos resultados mais relevantes do seu documentário, é que não dá para entender o 12 de dezembro, quando eles meteram fogo em Brasília, e o 8 de janeiro, sem olhar para 30 de novembro. Né? A 30 de novembro foi um passo decisivo para a organização, né, para a ousadia do 12 de dezembro e do 8 de janeiro. Né, gente? Fundamental. Ô Mauro, o George Washington, ele diz num depoimento dele, deu vários depoimentos, inclusive alguns contraditórios, mas num deles ele diz, eu conheci o Wellington Macedo, que está foragido, nessa reunião no Congresso, e a gente mostra no documentário os dois, em duas posições, sentadinhos lá nessa reunião aí. Eu o conheci lá. E aí o George Washington também, depois ele muda a sua versão, dizendo o seguinte, eu não fiz a bomba, não. Isso está no documentário. Eu recebi a bomba pronta. Quem que mandou a bomba pronta para ele, lá do Pará? Ele disse que recebeu a bomba pronta. E ele não foi entregar, não. Ele recebeu a bomba, disse que fez uma adaptação nela, entregou para os outros dois comparsas, e aí foram levar a bomba, né? O Wellington Macedo ele tá foragido, estava no Paraguai, né? Então tem. Eu queria saber, olha, isso tudo que o documentário mostrou, gente, e tem um pouco desse bastidor, né, do movimento dessa turma aí, ali nos bastidores, mas é o que estava na frente das câmeras. Vocês imaginam o que deve ter, o que eram as conversas que aconteciam fora das câmeras ali, enquanto o pessoal estava fazendo a cena lá durante 11 horas, não? O que tinha de conversa ali entre eles, né? Isso aí. Sim, Mauro, assim, o que teve de articulação de bastidor, se eles tiveram a cara de pau de falar diante das câmeras em golpe durante 11 horas, com todos os argumentos, ditadura do STF, fraude eleitoral, eles fizeram aquela reunião com todas as justificativas. O Ives Gandra entrou na reunião à distância para dizer, não, pode ser dado um golpe. E aí... que o 142 está em vigor e isso, pode ser dado um golpe. E aí há argumentos, não, na história do Brasil, isso entra no documentário, na história do Brasil, sempre nas crises as Forças Armadas fizeram a intervenção. Sim. E assim, há pedidos explícitos de golpe ali. A quem vamos recorrer? Tem um trecho do documentário que é um dos deputados bolsonaristas dizendo, a quem podemos recorrer? Ao Papai Noel? Não, as Forças Armadas. Quer dizer, você imagina o que esses caras não estavam articulando nos bastidores. Você entende? Acho que o Brasil até hoje não se deu conta da gravidade e da profundidade do que poderia ter acontecido, inclusive com o assassinato do Xandão, assassinato do Lula. Não sei se você se lembra, num dos trechos do documentário, eu mostro onde o Lula estava hospedado no eixo de Brasília, ele estava num hotel. O Brasil 2000, se não estou enganado. Isso, do outro lado de onde eu estava, e ele falou, neste lado aqui, houve naquela noite do 12 de dezembro, da diplomação, um tiro que acertou um quarto de hotel. Eles estavam armados, como diz a nossa fonte, que o Henrique Rodrigues, que depois transmitiu com você tão brilhantemente, né? De dentro do Palácio do Planalto. Aliás, isso também está no documentário. Agora, Zenha, como você viu, vou puxar agora para esse ano aqui,
Como você viu esse documentário do Nicolas Ferreira, né? Ele postou 2 documentários lá, um de 9 minutos, outro de 5, né, minutos, 2 episódios, com muita repercussão, viralizou bastante. Você chegou a assistir? Se sim, quais são suas considerações sobre? Ele mente, né? Eu acho que ele sentiu que alguém iria fazer isso em nome da direita, né? Colocaram mas é muito fácil desmontar a visão, né? Ele meio que reproduz ali a visão deles, de que, na verdade, assim, qual é o argumento central dos bolsonaristas? Olha, o STF jamais poderia ter aberto os inquéritos, inclusive muitos dos quais se voltaram contra deputados, parlamentares bolsonaristas. Não poderia ter aberto de ofício. Portanto, tudo isso é uma ilegalidade, o que nos leva a crer que vivemos em uma ditadura. Essa é a justificativa. Vivemos uma ditadura e para enfrentá-la, nós vamos implantar uma outra ditadura, derrubando um presidente eleito, porque eles falam foi a ditadura do STF que colocou o Lula na presidência, inventando votos, né, com fraude eleitoral. Eles criaram essa versão, e aí eles, obviamente, dizem que o Flávio Dino não agiu quando poderia ter agido, mas o Flávio Dino agiu exatamente como o Flávio Dino, viu, Mauro Lopes e Rebeca? Ele me disse, e uma parte boa da entrevista que ele nos deu vai entrar agora no segundo. Agora ele nos deu como ministro. Sim. Vai entrar, porque ficou muita coisa para fora, interessante do Flávio Dino. E ele, na entrevista, ele me disse assim: eu tenho um projeto aqui para criar uma polícia. Não sei se vai para frente ou não. Nós temos que criar uma polícia específica para lidar com situações como essa, porque eu tinha realmente a Guarda Nacional, mas eu não podia acioná-la, não era minha, não é minha atribuição, é a atribuição aqui é do Distrito Federal. Quem cuida da esplanada dos ministérios é o Distrito Federal. Se eu tivesse feito qualquer coisa a mais do que eu fiz, eu estaria violando a Constituição. E eu e o governo poderiam pagar por isso depois. Né? Porque Desculpa. Não, para encerrar, preciso liberar o Azen aqui. Ele vai preparar, e aí quero fazer um parênteses aqui antes de continuar. Ele vai preparar o Fórum Global. Eu já falei no privado, falo aqui, não, já falei aqui também. Sou um super fã do Fórum Global, tenho aprendido demais, assisto todo dia, realmente é uma coisa assim. Acho que tem uma tradição na esquerda, né, de ter programas internacionais, mas muitas vezes eu acho excessivamente ideologizados, né? Pouca informação e muita ideologização. Lá tem ideologização, sempre tem em tudo na vida, mas a quantidade de informações que vocês trazem todo dia me impressiona demais. Eu tenho aprendido muito, Mauro. Muito mesmo. E tem uma coisa, é visível o prazer com o qual você está fazendo esse Fórum Global. É impressionante. Então, é um prazer seu ali estar à tona. É muito isso obrigado mesmo. Saber que você está nos acompanhando é um grande prazer, é um estímulo para a gente. Eu, Yara Vidal e a Aninha Prestes estamos nos dedicando muito ao programa. Estão mesmo, viu? Estão mesmo, a gente acompanha. Né, Rebeca? A gente tem comentado, né, no nosso chat do Fórum Café interno. Mas, Mauro, uma última observação. Isso que a gente viveu ontem, a gente vai viver mais vezes, viu? Porque se eu, como repórter, e a nossa equipe investigativa descobrimos tantas coisas sobre esses caras, sem o poder de polícia, imagina o que a Polícia Federal já não sabe. E isso está costurando, porque você não pode prender alguém sem ter prova, você não pode fazer nem mandado de busca, um juiz não vai dar se não tiver algum tipo de prova para poder, né? Senão nós estaríamos defendendo a Lava Jato aqui. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o avanço sobre os deputados bolsonaristas eventualmente vai acontecer.